Hoje o que é que nós temos aí para o momento? Figuras semelhantes, man. Vamos falar um pouco sobre semelhança. Então vamos embora. Inicialmente, para a gente falar aí sobre figuras semelhantes, a gente precisa trabalhar um pouquinho a noção de forma. No caso aqui, nós vamos usar a palavra forma no sentido de formato. Então, nós temos aí a figura A aqui no centro, ok? E temos 4 outras figuras em sua volta. Figura 1, 2, 3 e 4. E a seguinte pergunta: qual das figuras 1, 2, 3 ou 4 tem a mesma forma da figura A? Você deve ter reparado que apenas a figura 1 tem a mesma forma da figura A. Isto porque, observe que a figura 2 ela é mais fina. A figura 4 ela é mais achatada, tá certo? E a figura 3, além de ser mais fina, ela é mais comprida, ok? De forma que a única figura aí que realmente tem a mesma forma da figura A é a figura 1. E isso acontece por quê? A figura 1 é uma redução da figura A. Agora, pessoal, dê uma olhada nessa figura aí da girafa. As 3 figuras são semelhantes, porém, a figura 1 e a figura 3 são geometricamente iguais. A figura 1 e a figura 3, elas, além de serem semelhantes, elas são congruentes, elas são iguais, porque elas possuem as mesmas medidas. Já a figura 2 é uma ampliação das outras duas. Para dizer se as figuras são semelhantes, nós escrevemos. Galera, tá vendo esse tio entre F1 e F2, F2 e F3? Então, esse tio significa F1 semelhante a F2, semelhante a F3. Mas, no caso, a gente já viu que F1 e F3, elas são figuras geometricamente iguais, tá certo? Enquanto que F2 é uma ampliação. Mas, que fique claro que todas elas são figuras semelhantes. Então, quando é que as figuras são semelhantes? Quando os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Os dois quadrados representados ao lado são semelhantes. Ponto. Repare que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A. A medida dos lados do quadrado B é o dobro da medida dos lados do quadrado A. Então está aqui 4 e aqui em A 2. O que aqui a figura B é da figura A, o dobro. Agora observe que esse valor que você obteve aí, o 2, é chamado de razão de semelhança. Essa razão de semelhança diz para você quantas vezes a figura é maior do que a outra, certo? Ou menor. Para representar a razão de semelhança, nós usamos a letra K. Para o caso anterior, podemos dizer que a razão de semelhança na ampliação do quadrado A para o quadrado B é K igual a 2. De onde saiu esse 2? 4 dividido por 2, 2. Pode ainda dizer-se que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A na escala 2 para 1. E é aí onde eu queria chegar. Nós estamos falando sobre proporcionalidade, lembra? Nas últimas aulas a gente vem falando muito sobre isso. Proporção, que é a igualdade entre duas razões. Então, no momento em que eu estabeleço a razão do quadrado maior para o quadrado menor, eu estou estabelecendo aí exatamente esta razão de semelhança. 2 para 1, que é a mesma coisa que 4 para 2, 8 para 4 e assim por diante. Observe os retângulos A e B da figura. Está aqui A e está aqui B. O retângulo B é uma redução do retângulo A. Eu vou pular isso tudo aqui e já vou direto aqui para a razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança do retângulo B para o retângulo A? Observe, K igual a 0,5. Por que que deu 0,5? Galera, porque B é uma redução. É por isso que o K deu um valor menor do que 1. Ou seja, o que é 0,5? É a metade. Professor, toda vida que for uma redução, o K vai ser menor do que 1? Exatamente, cabeça. Vai ser 0, alguma coisa. 0,5.
a metade. 0,25, um quarto. 0,2, um quinto. 0,1, um décimo da figura original, tá certo? 0,75, 3/4 do tamanho da figura original, tá certo? Então você vê que este assunto tem tudo a ver com o que a gente estava falando anteriormente, que era a relação entre os números racionais e as proporções, beleza? Se uma figura é geometricamente igual a outra, a razão de semelhança é 1. Agora, numa redução, a razão de semelhança é menor. Tá vendo aqui? K menor do que 1. Já na ampliação, a razão de semelhança é maior. K maior do que 1. E, logicamente, como a gente acabou de falar, entre duas figuras geometricamente iguais, a razão de semelhança K é igual a 1. Beleza, então, por aqui, por enquanto, encerramos. Eu vou mostrar agora para vocês o slide que eu estava fazendo, certo? Mas, infelizmente, não deu tempo de terminar hoje, por isso que eu me vali desse slide que está aí na internet, que é um bom slide, tá certo? Tem as informações, tudo certinho aí, mas eu achei que tem muito texto, sabe? Enfim, mas vamos lá. Nós temos aí duas figuras semelhantes. Observe que a figura maior manteve exatamente a mesma forma, só aumentou de tamanho em relação à figura menor. Então, ao conservar as medidas dos ângulos, conserva-se a forma da figura. E ao multiplicar as medidas por um mesmo número, garante-se a proporcionalidade entre os comprimentos. Agora veja, aqui nós temos duas figuras que têm os mesmos ângulos. São dois retângulos. Agora, é preciso verificar as duas condições para a semelhança. Elas têm os mesmos ângulos. Aí eu pergunto, elas são semelhantes? Os ângulos correspondentes são congruentes, mas as medidas dos lados não são proporcionais. Logo, os retângulos não são semelhantes. Neste segundo caso, olhe os paralelogramos. Dobrei as medidas dos lados, mas mudei os ângulos. Neste segundo caso, é o contrário. Eu tenho, sim, lados proporcionais. O menor é a metade do maior. Porém, observe que os ângulos são diferentes. Ou seja, os polígonos não são semelhantes. Porque, para serem semelhantes, eles precisam atender os dois critérios. Os ângulos precisam ser iguais e os lados precisam ser proporcionais. Neste primeiro caso, os ângulos são iguais, mas os lados não são proporcionais. E neste outro, os lados são proporcionais, porém os ângulos não são iguais. Ok? Agora, nós vamos praticar um pouquinho aí, certo? O que é que nós podemos falar sobre essas duas figuras aí? Primeiro, os ângulos são iguais? A resposta é sim. Observe que a figura maior tem a mesma forma da figura menor. Observe que o ângulo aqui, ó, da vela é o mesmo. O ângulo aqui, ó, da quina do barco, ó, é o mesmo ângulo, mesma abertura, tá certo? Em relação ao maior e em relação ao menor. Então, os ângulos são iguais? Beleza. Segunda pergunta. Os lados são proporcionais? Os lados obedecem à mesma razão de semelhança? Então, galera, veja que em todas estas medidas obedece à mesma razão de semelhança. Ou seja, a figura maior é o dobro da figura menor. Tranquilo, né? Então, o que é que nós podemos falar sobre essas duas figuras? Elas são semelhantes. O que mais eu posso falar sobre essas duas figuras? Eu posso dizer que a figura maior é o dobro da figura menor. Eu posso dizer que a razão de semelhança aí é K igual a 2. Qual é a ampliação da figura A? É a figura B? É a figura C? É a figura D? Ou é a figura E? É a letra B. Observe que a letra B tem base 4, que é o dobro de 2,
e a altura 2, que é o dobro de 1. Talvez você possa ter olhado para a figura E, mas a figura E só tem a base, sendo o dobro da base do triângulo A. A altura da figura E não é o dobro da altura da figura A. No caso, a única que atende aos dois critérios é a figura B. Tranquilo? Quais figuras são semelhantes? A figura A, esse quadrado pequeno aqui. Qual é a figura semelhante a ela? Galera, se é um quadrado, a figura semelhante a um quadrado tem que ser outro quadrado. Você percebe? Se é um retângulo, a figura semelhante tem que ser outro retângulo e assim por diante. Então, a figura semelhante a A é a figura G, que é um quadrado maior. Tá certo? E o que é que G é de A? É o triplo. Observe. 1, 2, 3. E aqui, 1. Tá certo? Então, é uma ampliação onde o K, o fator aqui, a razão de semelhança, é igual a 3. Beleza. Vamos agora para a figura B. Esse retângulo aqui, vertical. Qual é a figura semelhante a B? Como eu falei, se é um quadrado, a figura semelhante é outro quadrado. Se é um retângulo, a figura semelhante é outro retângulo. E aí ficou fácil, porque o outro retângulo que você tem aí é a figura D. Tranquilo? Qual é a figura semelhante à figura C? Aqui, olha. É a letra E? É a letra F? Ou é a letra H? Qual dessas três figuras é semelhante à figura C? Então, quem é a figura semelhante a C é a figura H. Tranquilo? Então tá aí C e H. E por fim, nós temos as figuras, obviamente, né? As figuras E e F. Ok? Pronto, foi isto. Então, galera, valeu. A gente tá encerrando por aqui e na sequência eu tô mandando o exercício para você. Responda o exercício, man. É um exercício online, tem apenas 7 questões e é o beabá deste assunto. Tá certo? Na próxima semana a gente vai continuar e vai trabalhar um pouco mais a questão dos cálculos. Tem cálculo nesse exercício? Tem, tá certo? Mas é um cálculo que, digamos assim, light, né? A parte mais pesada do assunto, desses cálculos, a gente vai deixar para as próximas 2 semanas. Valeu? Então, até a próxima, galera. É nóis, tamo junto e tchau!